Pronto, ciências humanas. Vamos começar agora com ciências humanas. A inteligência artificial já começou a trabalhar aqui, né? E um professor que está na mesa, ele é especialista em inteligência artificial. Ele gosta das Big Techs, ele gosta de discutir as Big Techs. Então, vamos lá. Ciências humanas. Ciências humanas, nós temos uma professora aqui, chegou nos últimos anos aqui no Colégio Intelecto. Ela é nossa professora de História. É uma menina brilhante, desde o começo que a gente começou a trabalhar junto, professora, eu fiquei encantado como uma senhora tão nova conseguia se posicionar com tanto equilíbrio acerca de certas pautas, sabe? Porque o que a gente espera da juventude sabe? Mas eu acho que a senhora sabe o tom certo de fazer as coisas. E para além disso, uma competência pujante em tocar uma sala de aula e preparar e motivar os alunos. E assim, Proânila, se apresente. Bem-vinda à Operação Enem do Colégio Intelecto. Obrigada, Pedro. Olá, gente. Boa tarde. Eu acho que é tarde ainda, né? É um prazer muito grande falar para os meus alunos do Colégio Intelecto. Pronto. Falar para os meus alunos do Colégio Intelecto, mas para os demais, que eu tenho certeza que tem mais gente assistindo, tem mais gente que vai assistir até o dia do Enem, de fato, né? Meu nome é Ânila Tereza, poucos sabem, mas é Ânila Tereza. Eu sou professora de Ciências Humanas, né? Formada em História, mas eu leciono no Colégio Intelecto História, Filosofia e Sociologia, né? Eventualmente, algumas disciplinas também do novo ensino médio, que também é muito importante. Eu sou formada em História pela UFES, tenho mestrado em Ciências da Religião também pela UFES e estou nessa atividade de professora pesquisadora já há um tempo, né? É muito bom fazer parte do Colégio Intelecto e como a gente tem ouvido os nossos colegas falarem, é bom ver o que o Colégio Intelecto sempre traz propostas novas pensando nos nossos alunos, né? Isso é muito gratificante trabalhar numa instituição que pensa no seu alunado. Isso é muito, muito bom. E nós temos aqui na nossa bancada, né, na mesa, um professor que está com a gente desde 2011. Né? 2011. Ele foi meu professor no primeiro ano, né? E nós temos uma relação maravilhosa a partir disso. É uma relação de muita identificação, até porque é um professor que sempre esteve à frente do seu tempo. Se eu pudesse resumir, professor Guilherme... Quando a gente está lá discutindo e observando o slogan da escola, conhecer é preciso, a gente vê na prática, não é teoria. E principalmente a gente vê nossos estudantes, né, no mundo, né? Eu particularmente, né, estou na escola desde 2011 e sempre tive liberdade, né, no Colégio Intelecto, dentro das regras evidentes do que o colégio propõe, da gente fazer um debate interessante. E é emocionante estar hoje aqui, né, de estar no mundo, né, o Colégio Intelecto hoje está no mundo, não basicamente numa fronteira pensada por feira e região, mas a gente está no mundo agora, dando a possibilidade de debate sobre o Enem, sobre essa responsabilidade do que é o Enem, que nossos estudantes, eles estão cotidianamente isso, né, desde do período lá do 6º ano, e a felicidade maior é de a gente encontrar aqui, né, porque não foram poucos os debates, serão muitos os debates, né, e uma das coisas que as ciências humanas, né, com a professora Ânila aqui, que a gente tem um bate-papo particularmente bem interessante, é que as ciências humanas, ela consegue realmente entrar nos meandros de várias ciências, né? Eu vi que o pessoal de humanas, de naturais estava aqui, mas a gente pode debater naturais no sentido dos desastres naturais. A gente pode entrar na matemática quando a gente discute cartografia. E nas ciências humanas, né, a gente acaba tem esse olhar, né, de beber das fontes do passado, mas entender o futuro com o presente. Né? E me apresentando, eu sou Guilherme Venâncio, né, sou professor de Geografia do Colégio Intelecto desde 2011. Sou formado, né, pela UNEB, Santo Antônio de Jesus. É um prazer muito grande estar fazendo parte dessa equipe. Sou hoje pesquisador do Afroneb, a gente discute questões raciais. Importantíssimo que hoje o Colégio Intelecto também é protagonista nessas discussões. E professora Anne, lá no passado, a gente teve uma disciplina itinerário que o colégio se propôs a trabalhar, que foi a cartografia do continente africano. Então isso é muito interessante. E hoje também sou estudante de cinema, né? Eu acho que o audiovisual, né, estar em uma sala como essa aqui, várias câmeras,
não dá medo, né? Mas dá sim possibilidade de a gente chegar em locais que a gente menos imaginava, e principalmente para os nossos estudantes, né? Professora Ânila, Sim. na Operação Enem a gente quer aproximar o aluno da prova, não é? Para a senhora, quais são os assuntos recorrentes aí em sociologia, história? Onde é que está quente em relação às últimas provas, né? Porque a gente, como a gente estava dialogando aqui com os professores das outras cadeiras, né? A gente vê que existe uma repetição, né? Alguns assuntos mais viciados. Como é que a senhora vê essa prova se aproximar? Pronto. O Enem é uma prova contextualizada, né? Então, o assunto de ciências humanas, como o Guilherme estava falando, ele vai permear por toda a prova, né? Vocês vão ver elementos de ciências humanas, discussões históricas, geográficas na prova de português, vão ver na prova de ciências da natureza e por aí vai. Pensando especificamente história, sociologia, filosofia, existem alguns temas que são recorrentes, né? Um tema chave, muito chave, que eu sempre cito para os meus alunos é o iluminismo, tá? O iluminismo é um assunto muito importante porque é um assunto que perpassa por uma série de outros assuntos, né? Revolução Francesa, independência da América, né? Das 13 colônias, as independências da América Latina, incluindo o Brasil. Tudo isso vai perpassar pela ideia do iluminismo. Então, o iluminismo é um conceito chave e assim que não dá para deixar de revisar, né? Se for revisar alguma coisa de ciências humanas, é imprescindível revisar iluminismo. Mas além de iluminismo, os temas da contemporaneidade são muito importantes. O Enem é uma prova que pensa muito essa questão da contemporaneidade e das contradições, né? Das contradições sociais de modo geral. Então, assim, esse ano, por exemplo, a gente vai completar 70 anos do suicídio de Vargas e, respectivamente, 60 anos do golpe civil-militar no Brasil. Então, provavelmente, esses são temas que vão aparecer na prova, né? O período da Era Vargas já é um tema recorrente nos outros anos, né? Nos últimos 10 anos de Enem, é um tema que cai muito, principalmente a partir da perspectiva do trabalhismo, mas esse ano, penso eu, que ainda vai estar ainda mais presente por conta de ser um ano marcante, né? Esses 70 anos aí do suicídio de Vargas. Além disso, ditadura também, né? Muito importante, ditadura e suas consequências para a atualidade, inclusive, né? Pensar, por exemplo, o que desencadeou a ditadura civil-militar no Brasil, quais foram os elementos presentes, pensar elementos da cultura, né? E pensar cultura é pensar geografia, é pensar sociologia, é pensar história e filosofia. A ideia de cultura é muito importante, alguns conceitos são importantes, gente. Conceito de circularidade cultural, né? Pensar que a cultura ela não é estática, ela se transforma. Vocês vão ver isso em história, nas ciências humanas, mas vocês vão ver isso em linguagens também, por exemplo, né? A gente observa isso. Se a gente pegar os 10 últimos anos de prova do Enem, a gente consegue observar isso, por exemplo. Conceito como de escravidão, né? Ou escravização, que é o termo que tem sido utilizado atualmente, é muito importante. Lembrar que escravização não é uma questão de cor, eu repito muito isso na sala de aula, né? Que na antiguidade, toda a história da humanidade, na verdade, a gente tem escravização. Então, é lembrar que o processo de escravização transatlântica é diferente por conta do tamanho, mas a escravização ela sempre ocorreu. Então, lembrar que não está ligado necessariamente à questão de cor, né? Então, pensar esses temas que são mais chaves, né? Não dá para esquentar muito a cabeça querendo revisar tudo. É importante se concentrar em elementos que são mais chaves e que com certeza vão aparecer na prova, que são esses elementos. Professor Guilherme, a gente sabe, né, e um debate que a gente teve aqui com os outros professores que passaram por aqui e tal, sobre estética de prova, né? Como o senhor é um professor que está desde 2011 desbravando a prova do Enem, principalmente no ensino médio do Colégio Intelecto, né? Além de ser professor de ensino médio de outras instituições de Feira de Santana, que só reforçam o quanto o senhor é prestigiado na cidade, né? Professor Guilherme, em relação à estética da prova, como o senhor acha que vem a prova? Como ela vai chegar, sabe? Quais são os principais temas que ela tende a abordar, né? A gente sabe que cartografia é um tema relevante, ali, geografia e tal e tal.
na sua experiência, em todo esse banco de dados de muitos e muitos anos debruçados sobre a prova do Enem, como é que a prova chega? É assim, a responsabilidade é muito grande, né? Mas a gente não tem medo de responsabilidade, primeiramente, né? Mas falar da prova do Enem em Ciências Humanas, primeiramente tem que entender que é uma prova contemporânea. O estudante ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que estar assistindo jornais, ele tem que ver podcasts, que é um modelo hoje que a gente entende super bem, que também passa informações significativas. Ele tem que assistir séries, ele tem que escutar música, ele tem que ler jornal, ele tem que conversar com os pais, com os avós, porque é uma prova contemporânea. E quando se fala na questão da geografia, na própria cartografia, eu sempre recorro às questões, por exemplo, teve um ano recente que caiu sobre o símbolo da ONU, mas com a relação cartográfica. Então, estávamos debatendo um organismo supranacional, mas ao mesmo tempo estávamos debatendo a questão do mapa e no formato que o mapa se tem ali na ONU, que é um formato que não centraliza a Europa, que não centraliza a América, mas dá uma centralidade a todos os continentes. E aí estudar a prova do Enem nas ciências humanas, como a professora Aniela citou, ela vai ter os caminhos, os meandros, tipo, na história, vai ter momentos que se você não entender as discussões geográficas, né, por exemplo, vou entrar num momento aqui de uma questão de história, né, da Simone de Beauvoir, que caiu das discussões das mulheres. Quando você discute Simone de Beauvoir naquela questão, ao mesmo tempo você está discutindo demografia, o crescimento e as transformações que as mulheres passaram na discussão lá da primeira, segunda onda na década de 70. Então isso é geografia, isso é história, isso é ciências humanas, é sociologia. E aí eu fico muito feliz que no Colégio Intelecto eles nos dão toda a estrutura possível para que nós, professores de ciências humanas e os demais professores, tenha cacife suficiente para discutir uma prova do Enem. A gente discute uma prova do Enem hoje com a maior tranquilidade possível e de dizer hoje que a prova do Enem, além de ser contemporânea, né, eu sinto que é uma responsabilidade muito grande, eu gosto dessa palavra, mas se vai se discutir muito nessa prova as Big Techs. Né, a gente debate muito lá a questão de um termo, né, que é o novo técnico-feudalismo. Né? O que é o técnico-feudalismo, né, para todos os estudantes que infelizmente não tem esse momento com a gente cotidiana? O que seria o técnico-feudalismo? É os momentos em que as Big Techs elas fazem que você se sinta apenas dentro daquele grupo. Ou seja, quem utiliza a Netflix vai conhecer apenas a Netflix. Quem utiliza a Prime vai conhecer apenas a Prime. Quem utiliza o 99 dificilmente vai utilizar o Uber. Ou seja, você está preso em um novo modelo de feudalismo. E com certeza a prova vai trazer isso, porque não tem como a gente fechar os olhos para as novas tecnologias. Sim. Nós estamos aqui fazendo um aulão, eu, professora Ângela, Pedro e todos os professores, ser um quadro. Mas nós estamos fazendo um aulão sobre o Enem para milhares de pessoas, para além dos nossos alunos. Então, quando se diz uma prova contemporânea, se diz o seguinte: estudantes, fiquem atentos às discussões que estão se fazendo. Eu queria chamar a atenção também dessas novas discussões, das novas tecnologias, que são os 2 anos da guerra da Ucrânia, né? Sim. Rússia, né? Que nós imaginávamos que seria uma guerra rápida. E se trabalha muito isso dos conflitos desde a Guerra Fria. Então, é entender as novas tecnologias nesse contexto político, nesse contexto histórico. Tipo, na guerra da Ucrânia, um dos caminhos que está se discutindo é a utilização de drones. Os soldados não estão indo mais tanto, né, à fronte, né? Vai no sentido prático, mas nós temos os drones, as novas tecnologias da utilização dos hackers e assim sucessivamente. A prova, tenho plena certeza que vai cair muito sobre tecnologia, mas essa tecnologia em um contexto político, histórico, sociológico e assim sucessivamente. Vamos lá, minha gente. Acho que a fala de Guilherme é uma fala bastante acertada acerca do que está sendo discutido no mundo, né? Teve um período aqui no Brasil que a gente estava discutindo sobre um marco civil aí, sobre a regulamentação das Big Techs. É algo que a gente discute bastante no novo ensino médio, discute nos itinerários, né? Eu acho que é algo que vai na estrela do empreendedorismo, porque a gente sabe que o empreendedorismo contemporâneo é na esteira das redes sociais. Então, os ads, né? Facebook Ads, TikTok Ads, Instagram Ads, eles refortaleceram o empreendedorismo e também criaram uma nova profissão que é o tráfego pago, né? O gestor de tráfego e tal, que aqui em feira foi trazido pelo Pedro Sobral. Sim. Então, assim, tudo isso
traz uma estética, né? As Big Techs, elas refizeram a estética do empreendedorismo. Porque antes o empreendedor no Brasil era aquele cara que ele abria sua padaria e tal, e tal. Hoje não, o empreendedor no Brasil, ele tem toda uma estética diferente e que o jovem quer estar lá também, né? O jovem quer estar lá. E a gente discute isso no novo ensino médio e também discute para os nossos alunos, formar alunos que queiram estar lá também. Porque o colégio, eu sempre reafirmo nos programas de rádio que a gente vai, o colégio é uma torre de Babel. O colégio é uma torre de Babel. E a gente prepara todos os alunos para eles escolherem a melhor trilha que eles querem, né? E o novo ensino médio, a discussão é sobre trilhas, né? Sobre trilhas. Falando sobre trilhas, falando sobre caminho, sobre jornada e tal. Como a senhora vê os assuntos, especificamente, foi escolher 5 assuntos para os alunos marcarem no caderninho ali, falou, para onde ela falou isso. Recorrente, né? Para a gente revisar. A gente sabe que a prova de humanas é agora domingo, né? Sim. Então faltam o quê? 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado. A gente tem pouco tempo. Nesses 3 dias, o que pode ser feito e o que deve ser feito? Porque a gente está discutindo também método de estudo. Método de estudo. É um fechamento de um grande ciclo, mas é método de estudo. O que é que pode ser feito? Por onde se deve ir? Por que trilha devemos caminhar? Pronto, olha, nesses últimos 3 dias, né, é muito importante que os alunos entendam que o que dá para fazer agora é revisões. Minha sugestão sempre é que essas revisões sejam feitas a partir de questões, porque na avaliação, né, na prova, vocês vão responder questões. Então é muito importante entender como essas questões são construídas, entender que é uma prova contemporânea e interdisciplinar. Então, responder questões vai ajudar a entrar no clima da prova. E aí, quais seriam os temas, né, dessas questões pensando história? Iluminismo, como eu já havia mencionado, né, é indispensável, porque vai ajudar em filosofia, em sociologia, em história, eventualmente em geografia também. Mas não deixar de ver trabalhismo a partir de Vargas, importantíssimo, ditadura civil-militar no Brasil e as consequências dessa ditadura, mas também, né, a mobilização cultural que ocorreu a partir da ditadura. É importante ver temas contemporâneos, né? Guerra, e aí eu destacaria Guerra Fria e Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria porque vai estar em sociologia, vai estar em geografia também. Então é um tema ali mais chave, né, mais coringa. E Segunda Guerra Mundial porque é um tema que o Enem gosta bastante. As últimas provas que eu tenho analisado, né, eu não me lembro de ter uma prova que não tenha caído questões de Segunda Guerra e de Vargas, né? Então, esse ano, com certeza, não vai ser diferente, esses temas vão estar lá presentes. Mas é muito importante lembrar também para os nossos alunos que esse processo de revisão é importante e necessário, mas que não se pode esquecer também de desanuviar a cabeça, né? Como o Guilherme estava falando, é importante também ter acesso a outro tipo de informação. Filme, série também proporciona proporciona informação, repertório, né? A gente fala sempre em sala, o professor Guilherme, que o repertório de redação também vem de humanas, mas também vem do cinema, dos jornais, do que está sendo discutido no momento. Então, uma forma de estudar, mas também de relaxar, é procurar se inserir nesses outros modos, né? Assistir uma série que faça sentido ali, assistir um filme, tentar relaxar um pouco, porque senão o aluno fica tão focado que na hora da prova, né, o nervosismo pode tomar conta. Então é necessário também ficar atento para essas questões, né? Mas, de modo geral, a resolução de questões ainda é uma forma muito efetiva de revisar assuntos chaves, né? E para mim esses 5 são os assuntos chaves de história. Professor Guilherme, 5 assuntos recorrentes aí na parte de geografia que você acha que é quente, que vai rolar, que está chegando e que principalmente que nos últimos 5 anos
Foram assuntos viciados aí. E detalhe, Guilherme é responsável por acertar uma ou duas questões que vai cair no Enem todo ano. E diga a questão ainda, diga a questão 53 da prova azul. Fique atento que você vai escutar a minha voz. E aí eles, Guilherme, escutei sua voz. Eu falei, meu Deus. E a intenção do podcast também é trabalhar que eles escutem vocês até o finalzinho da preparação. Então, domingo tem ciências humanas, né? Então, assim, no portão do colégio, tá o aluno com um radinho aqui, antes era radinho, né? Agora é o celular, tá com um fonezinho aqui. Guilherme falou que vai... Na prova azul. Na prova azul é a questão 53. Na prova rosa, 74. A voz de vocês só vai sair quando botar no saquinho ali o celular. Gui, 5 tópicos e como estudar nesses últimos 3 dias. Primeiramente, nossos estudantes eles são privilegiados, né? Porque ele tem professores maravilhosos e a gente estuda. A gente fala com nossos estudantes que a gente estuda para dar aula e estuda o Enem. Desde 2009, a gente está observando as questões do Enem e geografia, particularmente, que eu mais observo, né? Que é a minha área de ensino. Particularmente, de 2009 até 2023, foram aproximadamente 95 questões de agricultura. Se eles estão recorrentes em agricultura, com certeza vai cair a agricultura, isso é com certeza. E aí eu posso dizer tranquilamente o papel da agricultura familiar, né? Como a agricultura familiar ela é importante hoje, ela não é mais uma agricultura familiar para o mercado interno, mas sim para o mercado externo. Isso é importantíssimo. O papel da globalização, né? Como o mundo global, e aí... Gente, pelo amor de Deus, meus estudantes sabem, ó. Lembrem de Shenzhen. Shenzhen hoje é a capital da hardware, do software e do mundo. Seu celular vem de Shenzhen. Guilherme, eu comprei um produto em um determinado programa, num determinado comércio. Tá lá, Shenzhen, lembrei de você. Determinada plataforma de e-commerce, né? Pois é. Você pode ter certeza que Shenzhen vai cair. Shenzhen, uma ilha que se tornou no principal potência econômica do mundo. É importante entender as Big Techs, mas eu não queria deixar também de fechar os olhos, assim, como é uma prova contemporânea dos 3 assuntos indo para o 4º, que é a questão dos resultados do IBGE. E aí o Enem, ele tem essa preocupação, e eu vou dizer tranquilamente o nome de um professor aqui que eu aprendi muito, que a gente faz esses momentos na escola, que é com o professor Adib em relação do TRI. Né, das questões mais fáceis, das questões mais médias, das questões mais difíceis. O senhor estava mais cedo aqui. Pode ter certeza, gente, que a questão mais fácil que vai cair sobre a geração neném. Que é a geração neném, aquela geração que nem estuda, nem trabalha, que está recorrente ao resultado do IBGE. E também chamar a atenção da questão dos elementos físicos, né? O Brasil, particularmente, vivencia as relações dos deslizamentos, fiquem atentos aos deslizamentos do litoral, a questão das placas tectônicas e movimentos tectônicos e a cartografia, né? Cartografia, que é a relação da posição que determinados países têm, fusos horários. O Brasil tem 4 fusos, que é uma questão política. Fernando de Noronha é o primeiro fuso, o último fuso, Acre. E observar sempre esses detalhes. As minhas dicas principais é assim, eu gosto muito de futebol, né? Meus estudantes sabem que eu gosto muito de futebol. E um jogador ele só é bom porque ele treina todos os dias. Ele não vai chegar lá na hora, bater um pênalti, ou ele não vai chegar lá, tirar uma bola porque ele chegou, porque foi a vocação. Não. Ele simplesmente treina. O estudante ele tem que treinar, assim, questões até sexta-feira, em um ritmo mais tranquilo, em um ritmo mais leve, mas principalmente aí umas dicas que eu acho que é questões emocionais. Conversa com pessoas que vocês gostem, porque a questão da lei da atração é importante. Cuide daquele seu animal de estimação, porque aquele seu animal de estimação ele é importantíssimo para a sua vivência. Escute uma música que você goste, vá ver uma série que você vai se sentir bem. Porque assim, quando a gente acorda bem, quando a gente faz algo que a gente sabe que vai se sair bem, é tudo essa miscelânea. E essa miscelânea não são apenas as questões. Dê um abraço na sua mãe, dê um abraço no seu pai, dê um abraço no seu professor e fale, poxa, valeu, obrigado. E pode deixar que lá em janeiro o Sisu tá lá, ó, convocado. 2 comentários aqui sobre o professor Guilherme, né? Levi Figueiredo, você é Shenzhen, Guilherme. Outro comentário, Vinícius Brandão, grande mestre Guilherme Venâncio. Um comentário aqui sobre a Proane lá. Uma mulher brilhante, estou encantada com ela. Beleza, gente? Foi muito importante e uma honra dividir a mesa com vocês aqui. A gente tem que adiantar o passo, né? Porque a live tá crescendo. Vão chegar novos convidados.
Eu queria passar mais tempo aqui discutindo com vocês, mas vamos adiantar. Gente, muito obrigado por tudo. O Colégio Intelecto agradece e é uma grande honra ter vocês na nossa equipe, saber que os nossos alunos estão sendo bem encaminhados por vocês. E a Operação Enem é isso, é direcionar. O último pegar de mão e deixar na porta da sala rumo à aprovação. Beleza?